O seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas. Ideias transformadoras e personagens que marcaram o mundo. Respire fundo, porque o passado vai te encontrar agora. Olá, vamos mergulhar hoje na ascensão da Macedônia e no impacto de Alexandre o Grande. Temos aqui um material bem interessante, parece um capítulo de livro, né? Que dá uma visão geral desses eventos. Exato, e a ideia é, ir um pouco além da sequência dos fatos, sabe? Tentar entender as dinâmicas por trás dessa virada histórica. Como é que um reino que era meio periférico, né? Conseguiu dominar as famosas cidades-estado gregas? E qual foi o legado disso, especialmente o tal do helenismo? Vamos explorar o que essas fontes trazem pra gente. Perfeito. Então, para começar, o contexto. O que o material diz que explica essa vulnerabilidade das cidades gregas? Atenas, Esparta, pareciam tão fortes, né? Olha, o ponto principal que o material levanta é o desgaste interno. Foram décadas de conflitos. A Guerra do Peloponeso, principalmente, foi muito longa, sabe? Sim, deixou marcas. Exato. Minou os recursos, a política ficou fragmentada. Tebas até teve um momento de destaque, mas, no geral, o clima era de exaustão mútua. E essa instabilidade toda, abriu uma brecha. Uma oportunidade. E foi aí que Filipe II da Macedônia entrou em cena. As notas aqui mencionam que ele passou um tempo em Tebas. O que ele trouxe de lá que foi tão decisivo? Foi mais que uma estadia, foi um aprendizado estratégico mesmo. As fontes sugerem que Filipe absorveu táticas militares bem avançadas lá. Principalmente o uso coordenado da infantaria e da cavalaria. Quando ele voltou para a Macedônia, em 359 a.C., ele não só reorganizou o exército, ele profissionalizou, inovou, introduziu as sarissas, por exemplo. Aquelas lanças enormes, né? Isso, que dava uma vantagem tática imensa para as falanges dele. Entendi. Então não foi só na força bruta que teve inovação tática. E isso levou à vitória em Queroneia, em 338 a.C., que consolidou o domínio sobre a Grécia. Mas os planos do Filipe iam além, certo? Sim, sim. Ele queria unificar os gregos, sob a liderança dele, claro, para fazer uma grande campanha contra o Império Persa. Ambicioso. Muito. Só que aí, ele foi assassinado em 336 a.C. Isso interrompeu os planos dele, né? E o trono passou para o filho, Alexandre, com só 20 anos. 20 anos. E ele já entra para a história como o Grande. Ele pegou o projeto do pai e foi com tudo. O material até mostra aquele mosaico famoso da Batalha de Isso, um símbolo forte da vitória contra os persas. Poderosíssimo. Mas o que me chama a atenção aqui é a menção a uma fusão cultural. Como é que isso funcionava na prática, segundo o material? Esse é um ponto fascinante mesmo. O texto indica que Alexandre incentivava esse intercâmbio, sabe? Ele fundava cidades com populações mistas, gregos e locais. Promovia casamentos entre os oficiais dele e mulheres da elite persa, por exemplo. Adotou até alguns costumes persas. A ideia, parece, era criar uma classe governante mais unida, leal a ele, para administrar aquele império gigantesco. Entendi. E foi disso que nasceu o helenismo. Não era só a cultura grega se espalhando, era ela interagindo, se misturando, se modificando, em contato com as culturas do Oriente. Uma estratégia de integração, então. Talvez até de administração mesmo. Mas essa era do Alexandre foi super intensa, mas curta, né? Ele morreu bem jovem, 32 anos, em 323 a.C. O que aconteceu com o Império e essa ideia de fusão? Com a morte dele sem um herdeiro definido, o Império se fragmentou. Os generais dele, os chamados diádocos, brigaram entre si e dividiram tudo. Ah, claro. Viraram vários reinos helenísticos. E um desses generais, o Ptolomeu, ficou com o Egito. Ele fez de Alexandria, que o próprio Alexandre tinha fundado, a sua capital. E foi ali, em Alexandria, que o projeto cultural helenista ganhou uma nova força, um novo fôlego. Alexandria. A biblioteca, o museu,
As fontes realmente destacam a cidade. Um polo de conhecimento sem igual, para a época. Como que isso foi possível? Essa concentração toda de saber. Olha, foi uma combinação de fatores, né? Teve muito investimento da dinastia ptolomaica, que era a do Ptolomeu, um ambiente super cosmopolita, que atraía estudiosos de tudo quanto é canto, gregos, egípcios, judeus. Um caldeirão cultural. Exatamente. E tinha a infraestrutura da biblioteca e do museu, que não eram só depósitos de livros, eram centros de pesquisa ativos, de ensino. O material lista nomes incríveis que mostram essa efervescência. Euclides, com a geometria dele. A base de tudo, né? Pois é. Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com uma precisão, assim, impressionante para a época. Arquimedes na física. Nossa, só gente importante. E na astronomia também, né? Ideias bem diferentes surgindo ali. Ptolomeu, com modelo geocêntrico, a Terra no centro. Isso, que dominou por séculos. E Aristarco de Samos, que já sugeria um modelo heliocêntrico, com a Terra girando em torno do Sol. É incrível pensar que as duas ideias conviviam ali. Exato. E isso mostra bem a riqueza do debate intelectual que existia lá. Alexandria não era um lugar de pensamento único, de jeito nenhum. Era esse caldeirão mesmo, onde diferentes tradições, novas observações, tudo se encontrava e se misturava. O legado principal do helenismo que o material sugere talvez seja justamente esse: a demonstração do poder que essa troca intelectual tem, essa síntese cultural para impulsionar o conhecimento humano. Juntar mentes de origens diferentes criou algo assim muito maior que a soma das partes. Uma lição muito poderosa sobre como a diversidade, a conexão, como isso acelera a inovação, o entendimento. Sem dúvida nenhuma. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Até que ponto esse modelo de Alexandria, com essa concentração de saber, esse intercâmbio cultural todo, até que ponto ele pode ser visto não só como história, mas como um arquétipo, um modelo relevante para a gente pensar sobre como o conhecimento é produzido e circula hoje, na nossa era de conectividade global. Pátio RG, onde a história ganha voz e sentido. Com o professor Jorge, cada episódio é uma viagem que desperta, ensina e transforma. E lembre-se sempre, cuida da sua vida, cuida da sua história. Até o próximo capítulo no tempo.